Graça e paz, sou Cícero Pereira do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda e muito obrigado. Bom, meus irmãos, nós já estamos na lição de número 6, né? A revistinha tem por tema a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Bom, meu amado, já estamos de volta para a terceira e última parte desse vídeo, que tem por tema a solução para o pecado. Subtópico 1, nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo-a como mortos em ofensas e pecado. Efésios 2, 1. Então a Bíblia mostra claramente a situação da raça humana. E ela é categórica em dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha só, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então o pecado, o que é que ele faz? Ele causa a morte. O que é morte? A morte é a separação entre Deus e o homem. Então o pecado, primeiro, ele já traz essa morte espiritual. Não é a morte física que o pecado causa primeiramente. O pecado primeiramente causa a morte espiritual. E essa morte espiritual é a separação de Deus com o homem. Quando Adão pecou, houve imediatamente essa separação. E olha só o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A graça está disponível para toda a raça humana. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2:11. A salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Então qualquer pessoa pode achar a salvação em Cristo. Qualquer pessoa pode se reconciliar com Deus. Qualquer pessoa pode ser salva, por mais pecadora que seja. Basta se arrepender, entregar sua vida ao Salvador. Quem salva não é um ato, quem salva não é uma doutrina, quem salva não são regras. A nossa salvação está em uma pessoa, não está nos atos, não está nas obras, e sim em uma pessoa que é Jesus Cristo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Quem quer ser salvo, basta se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Tá certo? Subtópico 2. A provisão de Deus. A provisão de Deus, vamos lá. Por Adão, o pecado entrou no mundo e gerando a morte. Então, por Adão, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E claro que o salário do pecado é a morte. Olha só o que diz Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado entrou por Adão. Mas por Jesus Cristo veio o perdão dos pecados, gerando a vida. Então, se por Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo o pecado ele foi tirado e o nosso perdão foi aceito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. O que é expiação? Expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio do sacrifício. Depois dá uma lida em Levítico 4:35 e 17:11. A expiação é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos, de acordo com 1 João 2:2. Então a expiação foi um ato de Deus. Para quê? Para salvar toda a raça humana, para perdoar toda a raça humana. Isso é expiação.
E o que é propiciação? É o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. Então, propiciação é o ato de apaziguar, ou seja, a expiação é a forma de Deus tirar o pecado do mundo por Jesus Cristo, e a propiciação torna o homem acessível a Deus por Jesus Cristo. Tá certo? Então Deus se satisfaz ou se satisfez na expiação de Jesus. A expiação de Jesus foi completa. Então agora existe a propiciação. Por quê? Cristo se sacrificou. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então quando Deus olha para o pecador, ele vê o sacrifício de Cristo. Então a ira de Deus é apaziguada, porque Cristo morreu por aquele pecador, claro, que se arrependeu. Então quando você se arrepende, a ira de Deus é apaziguada, porque Cristo morreu lá na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Assim o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador, né? Esse versículo aqui de João 3,16 é muito conhecido entre o mundo cristão, entre os cristãos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então assim, né? Ou seja, o Senhor Jesus, ele é a provisão de Deus para o pecador. Olha que coisa linda. Jesus é a provisão de Deus. O homem estava condenado. Agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, providenciou a salvação para a humanidade. A provisão de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos ver aqui no Antigo Testamento. Solução era temporária. Então Levítico 4, 35 e 17 e 11. Então essa solução era temporária. Os pecados eram encobertos ou recebiam, abre aspas, perdão provisório, fecha aspas, de Deus através do sacrifício de animais, de acordo com Hebreus 10, 4. E no Novo Testamento? No Novo Testamento a solução é definitiva, Romanos 3, 25. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que, abre aspas, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, fecha aspas. Então, no Novo Testamento, a solução é definitiva. Foi definitiva. O sacrifício de Cristo foi definitivo. Não há mais sacrifício pelos nossos pecados. Jesus fez um único sacrifício para sempre. Então, quem crê nesse sacrifício, os seus pecados serão perdoados, né? A sua alma será purificada, o peso da consciência será tirado. Onde que o sangue do bode, do cordeiro, do Velho Testamento, não purificava a mente, não tirava o peso da consciência. Olha que coisa magnífica é o poder do sangue de Jesus. Purifica, limpa, dá paz, traz vida ao ser humano. Bom, meu amado, a conclusão diz assim: a única esperança é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos restaurar a Deus. A nossa esperança é só Jesus, tá? Só Ele pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir. E isso se aplica tanto a possessões de bens, de acordo com Êxodo 22, 14, Isaías 58, 12 e Lucas 19, 8. Também como também as pessoas. Jeremias 30, 17. Então a restauração pode ser de bens, de posses ou de pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Todas, tá? Está escrito aqui todas. Atos 3, 21. Mas ele começou com os seres humanos. Olha que coisa interessante. Nós estávamos perdidos, como o filho pródigo, e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento. Atos 3,19, 2 Coríntios 7,10. E pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5,1. A boa notícia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é que há solução, é que ainda há esperança para o mais vil do pecador.
pode ser quem for, há esperança para você. Se arrependa e creia em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, que é a de número 7.